Vamos louvar o Senhor. Sim, ele fala que é um lugar, né? Um lugar de descanso, né? Um lugar de refrigério, né? Um lugar onde a verdade reina. E diz que esse lugar está no Senhor, né? Esse lugar é sempre no Senhor, o centro da vontade de Deus, né? Amém. Você conhece? Vamos adorar o Senhor. É nesse momento que nós temos a oportunidade de adorá-lo e de bendizer o santo nome dele. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me conheciam. Há um lugar onde eu posso ter o Espírito. Há um lugar onde a vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar da inconstância não me domina. Diga pra ele. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Glória a Deus. Há um lugar. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Esse lugar é do Senhor. 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 Eu descobri que esse lugar é do Senhor. 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 Isso tudo eu preciso, Pai. Isso tudo que eu preciso. Jesus. Isso tudo que eu preciso. Jesus. Isso tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. Nós precisamos. Jesus. És tudo que eu preciso.
és tudo que eu preciso. Jesus. Glória a Deus, santo nome, Pai. Glórias a Deus. Vamos louvar ainda mais um. Aleluia. A canção do Apocalipse. Aqui é o Senhor, mais esse cântico. Vocês estão vendo? Sim. Onde diz que digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta no trono no céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Ele é santo, 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 né? Ele é Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Vamos louvar o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido num arco-íris, sons de trovões, luz de relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Vamos cantar. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é bom, vida misteriosa, água viva.
Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter recebido o nosso nascimento. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Te agradecemos, Pai. O Senhor é o único santo, o único Deus, ó Pai, que habita em nosso mundo. E quem está vivo, que em breve irá buscar a tua luz. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz, irmãos. Ô, Glória! Paz, Paz, cadê o Jesus. rostinho? Oi, tá aqui. A cara do Douglas. Oh, Glória. O Fabiano também, bem-vindo. Graças a Deus, Fabiano. Estamos todos já iniciando, louvando ao Senhor aqui. Os irmãos que entraram, Glória a Deus. né? Vamos agora iniciar para a próxima parte do nosso estudo, que é a leitura da palavra do Senhor, que é a qual nós vamos continuar esse estudo, né? Primeiro vamos fazer um resumo daquilo que nós falamos a semana passada, para que fique gravado nas nossas mentes e nos nossos corações. Que o Senhor possa cada dia. Eu não tô vendo o irmão Douglas, não, nem o Fabiano, já que tem que ir. Vocês estão vendo, amados? Pronto, agora a gente apareceu. Tá bom pra trás. Toma volta agora. Bom dia, Douglas. Bom dia, Alessandra. Isso. Pai bom do dia. Senhor, Douglas. Ah, agora sim, agora eu tô vendo. Oi, bom dia, Fabiano. Fabiana, paz. Como a gente está falando, né? Bom dia, Fabiano. As irmãs estão se cumprimentando aí. Nós vamos estar falando novamente, continuando, né, o nosso estudo sobre a igreja de Tiatira. Amém? E Amém. uma questão, não sei se a irmã aqui me levantou a questão do jejum, né, irmã? Isso aí foi no estudo. Foi no estudo, não foi comigo? Mas Foi. então tá nada. Zacarias 7, que fala daquele jejum, né, irmã? Daquele jejum que o povo estava fazendo, mas estava fazendo de qualquer jeito. Aí é Zacarias capítulo 7 que fala sobre isso, né? Só para que a gente não fique nada para trás e a gente consiga dar continuidade aí ao nosso estudo. Aí depois a irmã dá uma lida no capítulo 7 de Zacarias, que fala sobre isso. Amém? Zacarias 7. Mas aqui nós vamos dar a continuidade, então, aos nossos estudos, fazendo um pouco uma retrospectiva, né? Que a gente falou na semana passada, né? Na qual a gente disse várias coisas sobre ela, alguns pontos importantes, né? Embora ela era um grande
centro urbano comercial, né, sitiada no Rio Lico ali, Apocalipse. 64 quilômetros sudoeste de Pérgamo, né, pela estrada de Sardes, conseguia-se chegar nessa cidade, né? Quase nada a gente tem, né? Foi escrito na década de 30 ou de 40 depois de Cristo sobre essa cidade, né? E aí algumas informações que existem sobre essa cidade, fundada por Seleuco, né? Foi rápido, né? Fundado por Seleuco, a atual cidade Axa, famosa por seu comércio de púrpura, a gente abordou, falamos a questão de Lídia, que era um importante comerciante daquela cidade, né, a qual Atos capítulo 16, versículo 14, nos dá essa grande e importante referência. É a carta mais extensa de todas, né, das 7, entre todas as 7 cartas, né, e, portanto, é uma carta extensa, por isso que estamos aqui novamente ainda falando sobre ela, né? Falamos um pouco semana passada sobre os pontos positivos, e aí a gente começou a elencar esses pontos positivos, né? Esses pontos a serem abordados, né? A gente falou sobre o amor, nós falamos aí, demos uma atenção muito especial sobre esses pontos positivos, essas qualidades que existem daquela igreja, né, meus amados? Falamos sobre amor, falamos sobre a fé, né? Falamos sobre a perseverança, né? Que algumas traduções, como da Kimi, está paciência, né, irmã? As traduções, né? Paciência. Sim, usar 3 traduções, aí a gente compara, né, e vê o maior, aquele que chega mais próximo, né, do grego, aquele que chega mais próximo do sinônimo daquela palavra, né? Quanto mais referências a gente utilizar, melhor, né? E aí a gente fez elencamos cada uma dessas qualidades, né? E aí a gente começou a abordar ponto forte por ponto forte, né? Temos as referências sobre amor, demos referências sobre fé, falamos realmente da questão de quanto maior as qualidades, maior o ataque do adversário. E aí esse representa muito aquilo que nós falamos, né? O amor, que a gente falou na primeira imagem, a fé, né? Que é o escudo, né? Onde é importantíssimo, se você não tem a fé, você está totalmente desguarnecido na batalha, está totalmente vulnerável ao ataque do adversário, né? Não adianta você ter a espada, não adianta você ter a palavra, se você não tem o escudo da fé. Ora, nós abordamos aqui, falamos de Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguiremos, pois toda a Bíblia está baseada na fé, foi inspirada por Deus e pela fé aqueles homens ali escreveram através do Santo Espírito de Deus. Falamos dessa questão da perseverança, mais embaixo uma imagem, né, de 2 pessoas ali, né, cavando para chegar ao tesouro, né, e uma ali desistindo, né, ao contrário, não tendo perseverança, mas a outra permanecendo indo até o fim, né, mostrando a perseverança, né, e a paciência que também gera a perseverança, né? Mostramos ali a partilha, né, através do amor, ao qual a igreja primitiva está fundamentada, né, que é o amor, a caridade, né? Aí temos também Dorcas, que ajudava muitas as pessoas, né, com seus vestidos, né? E a igreja primitiva, ela crescia por isso, né? Ninguém sentia falta de nada. Era todas as pessoas um só, o coração do outro, né? E ali a gente também, para resumir todas essas imagens, colocamos essa imagem, né, de um capacete, né, e ali com o escudo totalmente pronto para a batalha. Chegando ali a ele, você vê que ele não está preocupado. Ele não está preocupado com nada. Ele só está preocupado com a palavra e a espada e em contra-atacar esse ataque, utilizando-se do escudo e da sua espada que está na mão. Então, é isso que o servo de Cristo precisa ter. É isso que nós devemos ter, né? Estar sempre pronto com essas qualidades, o amor, a fé, né? A perseverança ou a paciência está sempre em nossos corações, sempre prontos ali, né? Preparados para a batalha, preparados para contratar,
astutas ciladas do inimigo. Amém? E aí, meus Amém. amados, nós agora vamos entrar em uma outra parte, que é a parte não tanto boa que aquela igreja tinha, né? Não tanto elogiosa. Então, veja que o inimigo veio com um ataque feroz. E hoje nós vamos abordar e falar sobre essas coisas que acontecia naquela igreja, que não eram tão elogiosas. Então, é os contra, né? É os contra. É contra ti, né? É os contra, os prós e os contras. Então, todas as igrejas existiam aí essas qualidades, não existiam muitas coisas contras, né? Mas essa é a igreja que tinha uma coisa muito ruim, né, contra ela, né? Muitas coisas. E aí a gente vai ler novamente esse versículo que fala do contra. Estamos no versículo 20, É 20, é 20. versículo 20, que alguém pode ler novamente para nós? Qual livro, capítulo? É o capítulo 2, 20. Capítulo 2, versículo 20 mesmo. Apocalipse, exatamente. Não, 2:20 de qual? Apocalipse. Nós estamos no Apocalipse, vendo as igrejas, as 7 igrejas. Amém? Tem gente... Então eu vou ler aqui. Isso, a Fabiana vai ler, glórias a Deus. No entanto, tenho contra ti o fato de que tolerás Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós temos algumas referências aí nesse slide. Nós precisamos ter aí uma sincronia dos irmãos estar ajudando nessa leitura, para que a gente não perca muito tempo. Cada um aí, ó, bem ordenamente, abra aí para a gente essas duas referências, né, em Reis, capítulo 16, versículo 31 a 34, e um outro irmão abre 2 Reis, capítulo 9, versículo 22 ao 37. E aí a gente vai entender um pouquinho dessa mulher, essa figura, né, que o João ele está dizendo, né, referindo a Jezabel. Mas quem é Jezabel? Quem é essa figura? Quem é essa mulher que está aqui no nosso texto, né? Quem é? Pode Então nós confirmar o precisamos capítulo aí? entender quem é essa pessoa e esse personagem que aparece aqui para nós, né? Não adianta a gente ler sem saber quem ela é e quem foi essa mulher, né? E aí existe uma comparação com essa personagem, né, que apareceu para nós nesse versículo 20 da carta de Tiatira. Os irmãos que estiverem dispostos conosco a ler e nos Reis? ajudar. É 1 Reis, o primeiro? Isso. 1 Reis 16. Segundo Reis, aí, pode deixar. Isso. Aquele que for falando que vai ler, já levanta a mão e fala, eu vou ler tal versículo, tal referência. Amém? Eu vou ler o... Então, segundo Reis eu leio, pode deixar. Amém. E aí nós vamos entender quem é essa mulher, entender o que ela fazia ali, né? Qual é a influência que ela teve ali no povo de Israel. E aí a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre ela e explorar o porquê que essa igreja tolerava essa mulher Jezabel, né? E quem ela era. Acho. Aqueles que acham. Primeiro pode ler 1 Reis 16, 31 a 34. Posso ler? Pode ler. Posso? Amém. 31, 34. Como se fora coisa de como se fora coisa de somenos andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher Jezebel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Glórias a Deus. 34, desculpa. Em seus Amém. dias, Hiel, o
Betelita edificou a Jericó quando lhe lançou os fundamentos. Desculpa. Em seus dias, Israel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último e segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Glórias a Deus. O próximo. É o segundo Reis, né? Legal, segundo Reis. 9, 22 até o 37, meus amados. Ó, Pode ler, irmão. sucedeu que, vendo Jó e Jó, deu que para quando reduz prostituição, instituições da mãe de Isabel e as suas muitas feitiçarias, então Jorão voou as rédeas, fugiu e disse a Acásias, a traição a Acásias. Mas Jó entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as mãos. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Geu disse a Abdicar, seu capitão, o lançam no campo da herdade de Nabote, o Jezreelita, pois indo eu e tu, juntos montados a Acabe, seu pai, o Senhor, pronunciou contra eles essa sentença. Então será como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. Assim distribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora toma-o neste campo, seja a palavra do Senhor. À vista disso, Ásias, rei de Judá, no caminho de Bet-Agá, porém Geu o perseguiu e disse, feri também a este, e o feriram no carro, a subir de Gur, que está junto a Ibleão. Ele fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os servos, carro, a Jerusalém, e o enterraram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acásias a reinar no Judá. Morte de Jezabel. Tendo Geu chegado, Jezabel soube, então se pintou em volta dos olhos, deitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Geu, portão do palácio, disse ela, teve que matou seu senhor? Levantou o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olham para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. Lançaram no chão, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Geu a atropelou. Entretanto, entrando ele e ainda comido e bebido, disse, orai por ela maldita e sepultai ela, que é filha de rei. Foram sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e fizeram saber. Ele disse, esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio o Tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Israel, os cães comerão a carne de Jezreel. O cadáver de Jezreel será como sobre o da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Misericórdia. Amém, glória a Deus. Esse é o triste fim dessa falsa profeta, né? Então, meus amados, nós lemos aí algumas referências, né? Depois vamos ler com calma sobre a biografia dessa profeta, né? Que se intitulava profeta, né? Ela cultuava a Baal, né? Ela induzia, então, os filhos de Israel, na época do rei Acabe, sendo então esposa, né? Era uma mulher fenícia, né? Esposa então desse rei de Israel, né? O rei Acabe, né? O rei do Israel do Norte, lembrando, né? Que quando houve aquela divisão, né? Houve o reino do Sul e também houve o reino do Norte,
né? Então se encontrando 10 tribos e ali ficando Benjamim e Judá na região do sul, onde existia o reino davídico que prosperou, né, em suas ações. E aí essa mulher que era feiticeira, praticava feitiçaria, né? E uma coisa nos chama a atenção, ela cultuava a Baal, né? A Baal, e também fazia feitiçarias, coisas abomináveis, né, ao Senhor, né? Sabemos que Deus, ao instituir o seu estatuto e ali as 10 leis ali distribuindo nas duas na época ali na época de Moisés, onde ele instituiu as leis, né, os seus estatutos, né, os seus mandamentos, é expressamente proibido a adoração a outros deuses. E é justamente o que essa mulher estava realizando, né? Ela estava realmente induzindo, né, o povo de Israel ali a cometerem essas atrocidades ao Senhor, né? A cultuarem a Baal, a cultuarem, a realizar feitiçarias, em nome dessa entidade. E aí, esse nome Baal, e aí só um adendo para que a gente depois continue fazendo um pouco mais, falando sobre essa questão e essa letra e essa que significa Baal. O que significa Baal, né? Em algumas doutrinas, e a gente puxou um pouquinho só para ter um entre parênteses aqui no nosso estudo, para que o nosso estudo fique um pouco mais encorpado. E aí, falando um pouquinho sobre essa sigla Baal, né? Que muitas doutrinas, principalmente a doutrina satânica, que ela vai identificar cada letra, né, do nome Baal, né, a uma entidade, a um principado, né? Isso aqui é doutrina, né, satânica, né, meus irmãos? Não tem ainda assim esteio bíblico. Isso é o que eles dizem, mas é importante para o nosso estudo ficar um pouco mais robusto e de curiosidade aqui para nós. E aí tem essa sigla Baal, né, onde existem aí 4 príncipes, né, 4 príncipes do inferno. É ali a primeira letra, o B, representando Beelzebul, né? A segunda, o A, de Astarote. A terceira, mais um A, de Asmodeu. E a quarta, L, de Leviatã. Então, irmãos, isso cuja as doutrinas satânicas indicam que esses 4 príncipes estão sobre todo o globo terrestre, cada um na sua região, né? Cada um atuando em uma determinada região do globo esférico. Um está na América do Sul, o outro está na América do Norte, o outro está no continente europeu, e assim vai. Então, mas todos estão a serviço de quem? De Lúcifer, né? De Satanás, né? E era justamente essa sigla que Israel estava se curvando, que Israel estava adorando, oferecendo sacrifícios, né, ao próprio Satanás. Você veja que ele se transfigura, né? Satanás ele sempre vai se utilizar de meios para ser adorado, né? Então ele se utilizou dessa sigla, Baal, mas por trás de Baal está a verdadeira principados, né, do inferno e principalmente ele estando aí na ponta dessa esfera e dessa imagem, né, meus amados? E aí muitos dizem que Leviatã é o que está sobre o Brasil, né? A principal doutrina satânica diz que ele está sobre o Brasil, né? Principalmente ligado ao mar, né? Aos mares, né? Sabemos que nosso país existe muitos mares, né? E existe a questão de Iemanjá, né? Tudo ligado às águas, mas isso aí nós não vamos entrar nesse mérito. Isso é um estudo para próximas, né? Para frente. E a gente pode falar de cada principado desse aí, né? Tem muitos aí que aparecem na Bíblia, como o Leviatã, que fala muito ali me fugiu antes de Salmos ali, em livro de Jó fala sobre ele, tem Asmodeu e tem Astarote, que fala muito também na parte do Antigo Testamento, onde o povo também se curvava a essa entidade, né, meus amados? Isso aí é só uma curiosidade para a gente aí depois abarcar também, né? Se for do interesse, né? Mas é bom a gente conhecer aí quem está aí, quem é o nosso inimigo, né? Quem está aí por trás de muitas coisas. Então são principados extremamente poderosos, né? Que somente com Jesus e com o nosso Deus que conseguiremos vencê-los, né?
Muitas pessoas ainda dizem que não há, ainda dizem que Satanás está debaixo do pé, então não é bem assim, né, meus irmãos? Temos que estar em Cristo para poder combatê-los, né? Como a gente disse semana passada, a armadura ela tem que estar totalmente completa, né? Temos que estar com a espada, com o escudo, né? Temos que estar com o capacete, né? Com o cinturão da verdade, para que nós possamos ir de encontro e combatê-los, né? No nome de Jesus Cristo sempre. Amém? E aí, vamos mais um pouquinho à frente, né? Que fala um pouquinho sobre essas abominações, né, que eram realizadas contra o Senhor, né, meus amados? Aí a gente vê o que essa mulher fazia. Vimos, né, essa questão, o que ela fazia. Antes, eu queria ver a importância da profecia, né? A importância da profecia. Ela fala, né, de questão que o nosso versículo fala de profetisa, né? Profeta, mas vamos entender um pouquinho o que é essa questão da profecia. O dom da profecia era essencial, né? Na época da igreja primitiva, amados. E aí eu tenho algumas referências aqui também, que nós vamos ter que também usar os irmãos vão ter que nos ajudar aí na leitura, né? Algumas referências aqui para que os irmãos possam nos ajudar enquanto a gente vai falando, né? Queremos que algum irmão abra para nós em Efésios, capítulo 4 e versículo 11. E um outro irmão abre para nós em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, né? E um outro irmão abre para nós em Atos 21, versículo 9. Quem que vai abrindo primeira referência vai falando para a gente já... Pode ser eu? Primeiro? O Douglas vai abrir então em Efésios capítulo 4, versículo 11, mais um voluntário. 1 Coríntios 12, 28. 28. A irmã Quimico vai abrir em 1 Coríntios 12, 28, mais um voluntário. Atos capítulo 21, versículo 11. Esse habilita, Fabiano, irmão Fernando. 11. Isso. Mariné, o irmão Fernando vai abrir em Atos capítulo 21, versículo 9. E aí faltou a última referência em 1 Coríntios também, 11 e versículo 5. Que a 11 nossa... sim que eu faço. O Fabiano vai ler também aqui para nós, vai nos ajudar nessa leitura. Capítulo 21, versículo 9, perdão. Capítulo 21, versículo 9, irmão Fernando. O último é Coríntios 11, 5. Isso, 11 e 5. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse dom dessa profecia, né? O que representava o profeta, o que ele fazia, qual que era a importância do profeta, né, na igreja primitiva do Senhor Jesus. Aqueles que for achando na sequência, né, pode ler, o irmão Douglas já achou. Eu sei que eu sou o último. 11 até qual? Não, só o versículo 11, é o 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém, glórias a Deus. Mais um. Maquimico. Primeira Coríntios, que É que sumiu aqui a voz. sumiu. Mas voltou. Acho que caiu. 1 Coríntios 12, 28. Isso. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. A última referência da questão de profeta, 1 Coríntios, Fabiano, 11, versículo 5.
E toda mulher que ora ou profetiza A questão com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Amém. Então, falando um pouquinho que a mulher também profetizava, né? A mulher exercia essa importante função. Então, dentro do corpo de Cristo e dentro da igreja, a importância do profeta, né? Hoje em dia se cessou muito, né? Esse dom, né? Pois a utilização na época antiga, o profeta ele falava e acontecia, né? Como Elias, como Eliseu. Não se fazem mais profetas como antigamente, né? E quando ali o profeta ali já no Novo Testamento falou, olha, não vai chover, né? Ágabo, né? Falou, profetizou sobre uma fome que viria sobre a terra e isso aconteceu, né? Então, meus amados, falando um pouquinho sobre essa importância dos profetas. O irmão Fernando faltou ler? Tá, 21, 11, né? 21 e 9. Tinha este 4 filhas delas, que profetizavam, Glórias a Deus. né? Demorando ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Exatamente. E vindo ter conosco, tomando o cinto, Paulo liga com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto é o Espírito Santo. Assim os judeus de Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém. Então você veja que no Novo Testamento ainda existiam uns resquícios de profeta. Então existia profetas ali ainda, né? Com o tempo foi passando, né? Nós fomos perdendo, né? Esse dom. As pessoas talvez, não sei porque né? Nós não sabemos muito mais. O dom foi cessando. Talvez porque Jesus falou, olha, os profetas vão ser cessados, né? Foram até João, né? Mas a gente sabe que a importância, né, do profeta, do verdadeiro profeta, né, nas nossas vidas, né, daquele que fala e acontece, né, aquele que fala, a palavra mesmo fala, tal profeta que fala e não acontece, este é tido como falso profeta, né? Então, a importância que existia do profeta. Então, essa mulher, ela se dizia, então, profetiza, né? E o falso profeta, falando um pouquinho sobre essa questão, né? Qual que era as suas habilidades, o quê? De induzir, né? De tirar as pessoas, né? De uma situação do certo para algo errado, né? E essa mulher, e havia muitos falsos profetas naquela época, né? Dos reis. Eu não sei se alguém já fechou o livro de Reis aí, mas era importante para nós, alguém abrir aí em Reis capítulo 18, versículo 19, que fala um pouquinho sobre desses falsos profetas que existiam também naquela época, né? Os falsos profetas, que enganavam a muitos naquela época, né? Entre o povo de Israel, né? 1 Reis 18, versículo 19, a Liliane vai estar abrindo aqui, versículo 19, que fala um pouquinho sobre esses falsos profetas, né? Ela vai ler aqui para nós. Agora, pois, manda ajuntar todo Israel do monte. Estou escutando bem? Sim. Estamos escutando. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel do monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do falso ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Amém. Então você veja aí que existia uma divisão, aos falsos profetas dela, né? Ela conseguiu atrair muitas pessoas, né? Muitos falsos profetas, né? 450 ali, né? No mínimo que é dito aqui, mas existiam muito mais falsos profetas ali naquela região. Então ela se dizia profetiza, tanto pode ser profetiza ou falso profeta, né? Aqui não estamos no mérito do gênero, né? Mas essa questão que ela se dizia profeta, né? E afirma que o seu ensino era uma mensagem direta de oráculos, né? E esses oráculos a gente sabe quem são, né? São os próprios demônios, né? Que ela ali se dizia dona da verdade e ali proferia através de oráculos e pronunciamentos, né, meus amados? Então, aí a gente se situou um pouco sobre essa questão
da biografia dela, né? Falamos o que ela fazia em Israel, levava o povo ali à idolatria, né? Imoralidade, né? Então, o versículo 20, o versículo que se segue, é bem interessante, que fala muito sobre o que eles falam. Mas antes, aqui, o nosso slide aí, era idolatria, prostituição, imoralidade, determinando materialismo e paganismo, difamação, abuso, né? E falso profeta. E aí entra mais um slide para a gente estar estudando, né? E a gente sabe que os falsos profetas, né, meus amados, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Hoje em dia existem muitos em nosso meio. Hoje em dia existem pessoas que sabem que estão erradas, mas mesmo assim fazem o povo errar, fazem o povo cometer erros, né? Fazem o povo desviar do caminho, né? Existem hoje em nosso meio muitos mais falsos profetas do que verdadeiros profetas, né? Então, nesse tempo que se aproxima da volta de Cristo, os falsos profetas têm se aumentado, né? Jesus disse que aumentaria esse número de falsos profetas, de pessoas que se diziam estarem fazendo por ele, mas não estão realmente seguindo ao nosso adversário, né? E aí fala que essa profetisa, ela induz, né, os meus servos, e aí a gente vê meus servos. Então, os falsos profetas, ela está induzindo os servos de Cristo, né? Veja que ela está falando servos, pessoas cristãs, pessoas que já estão dentro da igreja, utilizando para um modo contemporâneo. Você veja que as artimanhas que são utilizadas, né, para se montar uma doutrina, uma heresia, né, de fazer convencer aquela pessoa que está em Cristo, que professa Cristo, mudar de rota, né, mudar de posição. Então você veja o poder de persuasão que existe nesses falsos profetas, assim como Jezabel fez naquela época, né? Você veja que mesmo Elias habitando no mesmo tempo que ela, muitos outros profetas, Eliseu antes de Elias, que eram pessoas ali que falavam com Deus ali, né? O que eles falavam acontecia, né? Elias falava, ó, não vai chover durante 3 anos e meio, e não chovia. Então, mesmo assim, existia falsos profetas ali, que conseguiam induzir o povo, conseguiam tirar eles realmente de servir a Deus para servir a outros tipos de doutrinas, a doutrinas de demônios, no caso, né, a sacrificarem, né, a participarem de coisas abomináveis ao Senhor. Então, um ponto para que a gente possa, de atenção para nós, que muito embora possamos ser servos hoje de Cristo, muito embora somos pessoas que professam com certeza o cristianismo, estamos ali vivendo dentro da palavra, orando, buscando ao Senhor, né? Mas é muito fácil, né, a gente ser desviado, né? É muito fácil a gente cair, né? É muito fácil a gente se desviar, muitas das vezes. É só, tão somente a gente deixar baixar a guarda, a gente baixar o escudo da fé, aquele dardo que a gente mostrou, ele vem diretamente no nosso ser, no nosso coração. E ali, muitas vezes aquele dardo está contaminado, né? Está com veneno. E ali, muitas vezes, você não consegue mais levantar. Então, nós precisamos sempre estar com essas armaduras evidenciadas, né? Sempre com a guarda levantada, o escudo da fé e com a espada já embanhada, né? Para que a gente possa contra-atacar o nosso adversário, que vem com nós ferozmente. E aí chama atenção, mas essa questão, ela leva os servos. Hoje em dia, muitas pessoas têm sido levadas, né, a realizarem coisas que não são, que não estão na palavra do Senhor, né? Quantas vezes a gente vê, olha, tal fulano de tal, né, era tão temente a Deus, né? Ele era, né, falava com tanta propriedade, sabedoria da palavra do Senhor. Olha como é que está hoje, né? Hoje essa pessoa está falando coisas que não estão na palavra, né? Fazendo coisas que Deus não falou para falar, né? Ou inventando situações. Essa semana mesmo recebi um WhatsApp de uma pessoa dizendo que, falando, se titulando profeta, dizendo que Jesus Cristo ia voltar agora, dia 21 de abril. Né? E como ele, existem muitas outras pessoas. Então, Deus não colocou data, né, Matos? Nós sabemos que Deus não colocou nem a hora, nem o dia, né? Para que ele volte. Então, são pessoas que enganam. O outro disse que estava voltando, Jesus ia voltar dia 8 de abril, né, com milhares de seguidores no YouTube ali, as pessoas ali acreditando naquele homem, né? E Jesus não voltou. E o que faz, né?
Então a palavra ela para dizer, aquele profeta aqui dizer uma coisa e não acontecer, esse é tido como falso profeta, né? Então não tem meio termo, então ainda assim as pessoas têm dado crédito para isso, né, meus amados? O próprio povo de Deus muitas vezes tem se disposto a ouvir essas pessoas, né? Aonde pessoas estão marcando datas para a volta de Cristo, principalmente nesse momento, né? Jesus não marcou hora nem data. Nós sabemos que, como está aqui no nosso slide, à meia-noite vai tocar o grito, né? O grito da meia-noite vai acontecer. E aí, lembrando das 10 virgens, da parábola do Senhor, né? Onde existiam 5 prudentes e 5 nécias, né, meus amados? Os irmãos lembram? Né? E as 5 estavam ali preparadas, né, com sua lâmpada, né, com seu azeite, esperando o noivo chegar, né? Mas as outras estavam, acabou o azeite, elas foram pedir para as prudentes e ali o noivo chegou, eis aí o noivo, né? Mas aí já era tarde. Né? Isso que eu queria abordar primeiro, esse relógio. Muito embora as pessoas, hoje em dia, elas têm deixado a Cristo, elas têm introduzido dentro dessa doutrina, dentro desses falsos profetas, né? Elas têm caído nesse conto, né? Veja que as pessoas, ao irem, né, se alimentarem desse estirpe, né, dessas porcarias, elas perdem tempo. Mas o relógio, ele não para. O relógio, ele está continuando ali, ó, 55, ele está batendo. Né, o tempo está se esgotando. Será que vai existir tempo dessas pessoas retornar ao verdadeiro evangelho? Ao verdadeiro plano de salvação que Deus tem, meus amados? São perguntas que a gente põe. Né? E imagina que pessoas hoje em dia estão sendo totalmente enganadas, né, por esses falsos profetas. Por isso que em Oséias 4:6, Jesus vai falar, o profeta Oséias vai falar, o meu povo perece porque faltou conhecimento. Né? Porque o que falta no povo é a leitura da palavra do Senhor, a espada, né? O que falta é isso. Porque se as pessoas vão em qualquer vento de doutrina, acaba tirando ela do foco, do caminho certo, tirando elas da verdadeira essência da sã doutrina. Né? Hoje em dia existem muitas pessoas que estão aprisionadas dentro de uma heresia, né? Estão ali porque pessoas que têm uma eloquência muito grande, uma sabedoria, né? O dom da palavra, mas utilizam de uma maneira diferente, né? Para enganar o povo. Né? Existem muitos em nosso meio, nem muitos mesmo, que estão sendo enganados, né, amados, por esses falsos profetas. Mas alguém quer comentar, falar alguma coisa? Eu acho que o irmão falou tudo. Infelizmente, o inimigo, né, usa da palavra da verdade, né, para tirar a verdade e injetar outra coisa, né, para que as pessoas realmente vivam no engano. Infelizmente, tem muitas pessoas sinceras nesse meio, né, que acreditam, né, mas por isso que nós temos que estar atentos, né, pedir, orar, principalmente, que Deus, quando existe uma sinceridade de buscar Deus, eu acredito que Deus não vai deixar enganado, né? Quando a pessoa realmente tem desejo de andar na verdade, né? E eu creio que o problema é a dureza do coração, né, irmão? Porque a pessoa endurece o coração de tal maneira que ele não quer dar ouvido para outra coisa. Às vezes a gente fala certas coisas, a pessoa, não, né? São pessoas que não conseguem colocar um questionamento, né? Uma dúvida, porque se você está ouvindo aquilo, será que é verdade mesmo aquilo que a pessoa está falando, né? Então, em vez disso, a pessoa já acredita totalmente naquilo que a pessoa está falando. Então, acaba se desviando mesmo da verdade, né? Isso é muito perigoso, né? Exatamente, minha irmã, exatamente. Muito perigoso. Então, mais alguém quer falar? Quem quiser falar, pode levantar a mão e falar, irmão. Então, à medida que o tempo vai passando, essas pessoas estão sendo... Quer falar, irmão Fernando? Não, que esse Raiz que falou que voltar dia 8, né? Agora mudou a data, que vai ser 15 agora. Mudou a data, né, irmão? É brincadeira um negócio desse, né? Mudou a data, olha aí. E as pessoas vão acreditando, irmãos, perdendo tempo. Olha, isso aí, meu Deus. Só Jesus na causa é muito triste, né? As pessoas vão mudando a data. Assim fica fácil ser profeta, né, irmãos? Eu vou falar, Jesus vai voltar tal data. Não veio? Então vai ser tal. Vai ser tal. Então vai postergando, né? Vai falando outras datas. Mas, enfim,
Às vezes a gente somos vozes que clamam no deserto, né? Às vezes a gente fala, mas ninguém nos escuta, ninguém nos ouve, né? Mas ainda assim nós temos que clamar e falar, né? Aquilo que está errado, proclamar o falso profeta, dizer aquilo que ele está fazendo. Então, continuando, amados, a gente vê essa infinidade de coisas acontecendo em nosso meio, falsos profetas, pessoas que estão fazendo coisas que falam que não estão na palavra do Senhor. E mas ainda assim, né, esse tempo está acabando, a corda está se quebrando, né? Essas pessoas, será que conseguirão, né, voltar depois de comer tanto alimento sacrificado a ídolos, né? Depois de viver realmente desassociando, igual essa Jezabel fazia, né? Com seus ensinos, induz meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados. Então, veja que, será que quantas coisas elas estão fazendo, né? Imoralidade, estão ali absorvendo coisas erradas, coisas, doutrinas heréticas. Será que elas vão conseguir? Porque o tempo está próximo, né? A meia-noite está chegando, a corda está se arrebentando e depois disso virá coisas com certeza piores, né? Do que a gente está falando. Aí fala assim, versículo 21, concedeu tempo, né, para que se arrependesse, o relógio mostrando o tempo, né, da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Ela não quer. E o que chama a atenção é isso. Você veja que Deus, ainda assim, em sua infinita misericórdia, né, em sua infinita graça, ele dá tempo. Né? Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. Ele dá tempo, principalmente para o falso, sabendo que o falso profeta está errado. E o falso profeta, ele é cínico em saber que está fazendo errado, mas ao mesmo tempo ele faz as coisas erradas, né? Então Jesus tem dado tempo a essas pessoas ainda. Tempo para que essa mulher, para que o falso profeta, a falsa profeta, ela se arrependa, né? E aí mas ela não quer. Você vê? Ela não quer. O falso profeta, ele sabe que está fazendo errado, mas ele não quer voltar atrás, se arrepender. Olha, pai, me perdoa de tudo aquilo que eu tenho feito. Eu sei que eu tenho feito coisas erradas, ensinando o povo errado, mas ele não quer, né? Jesus está dizendo, eu estou dando tempo para ele se arrepender, mas ele não quer se arrepender. Veja que a misericórdia de Jesus é infinita e é grande para que essas pessoas ainda voltem a fazer. Volte ao verdadeiro evangelho, volte a praticar as obras do começo, né? Falando da salvação, falando que Jesus salva, que Jesus está às portas, o plano que Jesus tem para a humanidade, mas ainda assim ela não quer, né? Não quer se arrepender, né, meus amados? Então, me chama a atenção isso, muitas vezes. Veja que nós saímos de uma esfera, nós temos as nossas decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões, mas essas decisões, elas têm uma consequência, né? Numa esfera carnal, falando. Mas no plano espiritual, essa consequência, ela é muito, muito devasta. Ela é muito mais forte, né, meus amados? Ela vem ainda mais vindo do próprio Deus, né? E aí ela não quer. E aí Jesus fala no versículo 22 a consequência que vai vir sobre ela. Né? Portanto, eis que farei adoecer, enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem o adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Então, nós somos os senhores das nossas decisões, mas no plano espiritual isso muda, né? Pois se tratando das coisas de Deus, principalmente das coisas do Senhor, as consequências ficam mais diferentes, o peso é maior, né? Eu queria que um irmão lesse para nós Tiago, capítulo 3, versículo 1, para que a gente saiba do peso, né, que existe naqueles que ensinam, naqueles que falam sobre as coisas de Deus, e ainda mais se falando coisas erradas, né? E aí os irmãos alguém vai ler para nós aí Tiago 3, versículo 1, para que a gente tenha essa referência do que a palavra diz, né, sobre esse peso que existe naquele que ensina. Ainda mais se ensina, né, a responsabilidade que existe nessas pessoas, né? Posso ler? Pode ler, irmã. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Veja bem, então, o juiz é maior para o profeta,
O profeta ensina, fala. E o juízo vai vir maior sobre essas pessoas que estão brincando com Deus, dizendo que Deus vai vir, Jesus vai vir numa data. Olha só o que o Tiago está falando. Então vai vir um peso muito grande sobre essas pessoas, se tão somente elas não se arrependerem. Se tão somente elas não confessarem seus pecados a Deus, dizer, olha Deus, eu estou errado, eu peço perdão. E nesse tempo que nós temos, que o tempo já é curto, o tempo já está chegando ao final. Essas pessoas precisam se arrepender daquilo que estão fazendo. Senão, olha o que a irmã leu, o juízo, o peso é maior, vai vir sobre eles. E aí, meus amados, não queira cair sobre o juízo de Deus. Né? Duro é cair sobre a justiça de Deus, né? Sobre a ira de Deus. Então, essas pessoas muitas vezes perdem a noção do perigo em que estão correndo, fazendo coisas erradas, né? Falando, inventando coisas, né? Para que engane o povo do Senhor, os servos dele, né, meus amados? Então, portanto, ele fala, isso que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que cometem adultério. E falando um pouquinho sobre aqueles, os servos do Senhor que mudaram, né? E começam ali a praticar essas imoralidades, praticar essa idolatria. Então, a gente falando um pouquinho sobre isso, idolatria muitas vezes não é simplesmente adorar uma imagem, né? A gente tem falado sobre isso nos nossos cultos presenciais lá, que muitas vezes a idolatria está em você tirar o Senhor Deus do centro da vontade, do centro da sua vida, né? Pois se você ama Deus e você diz que ama, e você precisa o quê? Fazer o quê? Colocar isso em evidência, em prática. Se eu amo a Deus, eu vou colocar Ele em primeiro lugar da minha vida. Se existe algo, alguma coisa que eu tenho na minha vida sobrepujando, tendo mais tempo daquilo do que Deus deveria ter na minha vida, automaticamente isso é idolatria. Você está tirando Deus do centro da sua vontade, que nós dizemos que amamos, para colocar outras coisas, né, no lugar dele. Então isso também, amados, veja que o inimigo tenta às vezes enganar nós, né, tenta fazer, como eu já disse, um testemunho, né, sobre isso, ele tenta nos enganar, então tenta nos aprisionar a coisas terrenas e deixando Deus de lado, e Deus vai ficando de lado, Deus vai ficando de lado, você vai colocando Deus de escanteio ali, e aí você para pensar, poxa, mas eu estou mais fazendo esse tipo de determinada coisa aqui na terra, mas eu estou deixando o meu Deus, eu estou deixando de adorá-lo, eu estou deixando de orar, buscar Ele. Ele não é o meu Deus, né? Eu não aceitei Ele como o meu Salvador, né? Ele não é meu Deus e meu Senhor. Se de fato Ele é, será o Deus, nosso Senhor? Então há um questionamento aí que eu deixo para a nossa reflexão também, né? A idolatria também é se você deixar a Deus de lado e você colocar coisas, né? Outras coisas, né, na frente de Deus, né, meus irmãos? Também serve como idolatria. Então nós precisamos estar atentos a isso e servir a Deus, né? Não desviar da sã doutrina, que é a sã doutrina, a palavra do Senhor, né? E aí ele arrasta muitos. Então o povo perece porque não conhece a palavra. O povo perece porque faltou entendimento. E o perecer aí está nessa questão. Veja que ele fala mais à frente, ó. Virei vir grande aflição sobre eles. Também aqueles que seguem essa mulher, né? Cometem o adultério, a não ser que se arrependam, né? Então essa imagem aqui que a gente colocou, essa questão das pessoas que estão seguindo também ela. O juízo vem sobre ela, mas também vem um segundo momento aos seguidores. As que cometem adultério com ela, veja o que Jesus está falando. Aos que cometem, primeiro ele vai vir com aflição. Depois, você vai ver no versículo 23 que ele fala, matarei os seguidores. Pois quando eu cometo adultério, quando eu sirvo a outros deuses, quando eu deixo o Senhor de lado, eu já começo a me alimentar de coisas que não são de Cristo, com coisas porcarias, né? E quando eu começo a cometer esse adultério, comer esses sacrifícios aí a ídolos de adoração, a outros deuses, né? Eu começo a seguir o falso profeta. Eu começo a seguir ele. Eu começo ali, não, eu vou seguir ele, o que ele falar é lei, o que ele falar tá falado, não, se ele falar uma abobrinha lá, não, tá certo. O certo passa a ser errado, né? O errado passa a ser certo. Então, veja aqui, olha como que Jesus está falando. Primeiro eu me prostituo, eu cometo imoralidade
com aquela prostituição, ou seja, indo a outros deuses, depois vai vir uma consequência. Vai vir a aflição, a tribulação, mas depois eu viro seguidor. Eu já não tenho mais, eu já não estou mais inocente ali. Eu sou seguidor daquele falso profeta. Então, veja que Jesus, a sentença vem, ela vem pesada. Jesus está dizendo, ó, eu matarei os seguidores dessa mulher, né? E todas as igrejas saberão que eu sou, né? E que eu sou, e que são das mentes e corações de acordo com as vossas obras. Amém, meus amados? Então, vindo para o contexto de hoje, há pessoas que estão, é claro, inocentes, né? Seguindo essas pessoas, estando nas igrejas, mas tem muitos que já estão cometendo as mesmas práticas, né? Mentindo, né? Andando realmente de qualquer jeito, né? Sendo cristão. Então, se eu estou ali, eu estou naquele local onde tem um falso profeta, enquanto eu estou só ali, estou inocente, né? Como tem muitas pessoas inocentes, né? Nesses lugares, né? Frequentando pessoas que são pessoas não têm um conhecimento, né? São pessoas humildes, simples, né? Pessoas que são facilmente enganadas. Mas também, em contrapartida, existem aqueles que querem aquele falso profeta. Lembra? Tendo coceira nos ouvidos, amontoarão doutores para si, né? Falsos profetas. Então, são pessoas que querem. Veja que eles já não estão mais na inocência. Eles já estão ali praticando, né? Já se tornaram seguidores dos falsos profetas. Então, a consequência vai vir também, a mesma sentença que vem ali sobre o falso profeta vai vir sobre eles, sobre esses servos dos falsos profetas, sabe? Você veja a seriedade que existe, né? Mas o que eles têm que fazer? Se arrepender. Eles têm que se voltar a Cristo, reconhecer os seus erros. A gente sabe que é difícil reconhecer os erros, né? Algo que a gente está fazendo. Então, ainda mais que entra o orgulho, né, nos seus corações. Muitas vezes é difícil você voltar atrás, é difícil você se largar, não quero mais nada disso, eu me arrependo. Então você veja que, olha a situação, olha o cenário que amontoa a nossa volta. O tempo está se findando, a meia-noite está chegando, a corda está se arrebentando, e aí vem a consequência. Então ela vem, ó, Deus deu tempo, mas as pessoas não querem. Então veio a consequência. Adoeceu o falso profeta, vem grande aflição, e os seus seguidores serão mortos, né? Para que a igreja do Senhor sabe, todas as igrejas sabem que o Senhor sonda os corações e as mentes. As pessoas pensam que Jesus não sonda, né? Jesus sabe do nosso coração, Jesus sabe do que passa na nossa mente, ele é onisciente, né, amados? Então, muitas pessoas acham que estão enganando a Deus, mas a pessoa sabe daquele que está ali no banco, sentado na igreja, que está com sinceridade, né? Que está fazendo as coisas com amor a Cristo. Ele também sabe daquele que está indo lá somente para estar indo ou para enganar o povo ou para só ir por ir. Então ele sonda, olha o versículo 23, ele é forte para a gente dar uma encerrada aqui por hoje, né? Ele fala, olha, eu matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão. Que todas as igrejas é essas? As igrejas que estão em volta ali também na Ásia, né? Que eu sondo mentes e corações e portanto retribui a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Amém? Eu e você, meus amados, que nós não se enganemos. E as nossas obras, elas possam ser benéficas, elas possam ser de acordo com aquilo que a palavra nos fala, né? Que nós possamos praticar as boas obras, praticar o amor ao próximo, praticar, né, a leitura da palavra, adorar o Senhor, né? Dizer para Ele, olha Deus, você está em primeiro lugar na minha vida, eu não quero outro Deus. Eu não quero me prostituir, eu não quero ir a outros deuses, eu não quero que nada roube a minha adoração a Ti, Pai. Né? Que nós possamos entender isso, amados, porque olha que ele fala, Ele retribuirá você, Ele retribuirá a mim de acordo com as nossas obras, né? De acordo com as nossas obras. Veja que quão magnífico e maravilhoso será nós adentrando as portas do reino celestial e o Senhor ali está só de estar com as mãos estendidas para nós já é uma grande retribuição, uma grande vitória. Mas ainda assim, Ele vai te retribuir por aquilo que você faz, por aquilo que você está fazendo, né? Sabe aquela pessoa que você ajudou,
né? Durante a sua vida, no decorrer da sua trajetória, aquela pessoa que você estendeu a mão, né? Aquele mendigo do farol que estava limpando o seu para-brisa e você ali abriu para ajudar ele, dando alimento, dando ali um trocado, né? Tudo isso o Senhor está vendo, tudo isso o Senhor vê lá de cima. A gente pensa que não, são as pequenas coisas que o Pai ele vê, que o Pai se agrada de nós. E Ele está registrando tudo isso de bom que nós estamos fazendo, tudo isso de bom que nós estamos aqui nessa terra realizando, né? Orando uns pelos outros, orando por aqueles que estão enfermos, buscando a face do Senhor, buscando Ele em jejum, como nós estamos nesse momento, né? Apresentando a Ele os pedidos que chegam a nós, né? Orando pelo próximo, né, meus amados? Então, tudo isso o Senhor tem se agradado. São obras que nós temos feito, né? Nessa terra, não que a gente quer nada em troca, nós só queremos realmente estar com Ele, né, nas nuvens, estar com Ele nos céus, e tudo isso, nosso sofrimento acabar aqui nessa terra, né, só de estarmos lá com o nosso corpo transformado, né, um corpo incorruptível, já seria de grande valia e grande vitória para nossas vidas, né, meus irmãos? Então fica um paradoxo, né, os extremos, e por isso que a palavra diz, aquele que é sujo, se suje mais. Aquele que é santo, se santifique mais, né? Então, veja, meus amados, que para a gente encerrando aqui, a gente possa realmente estar realmente ligado no trono do Senhor, possa cada dia mais intensificar essas boas obras, dizer a Deus todos os dias, Deus, o Senhor é o meu Senhor da minha vida, colocar Ele em primeiro lugar, amar ao próximo, estar com o escudo da fé, cada dia mais firmes na rocha, né? Estar prontos para o combate, porque o combate ele é terrível, mas o combate das trevas com a luz é um combate muito ferrenho e nós precisamos estar prontos e fortes, fortalecidos em Cristo, para que a gente não tombe no campo de batalha. Amém, meus amados? Eu sei que alguém quer comentar, falar algo? Amém? Ninguém quer falar, né, meus irmãos? Não tem nada para falar. Amém. Seria isso mesmo. Amém, meus amados. Então, meus amados, o horário já tem se avançado, né? E nós ainda vamos entregar o jejum aqui daqui a pouco, alguns minutinhos, né? E é isso, meus amados. A gente vai continuar. Veja que a carta ela é muito extensa. Eu não sei se o irmão Douglas, né, quer falar. Quer falar, Liné, alguma coisa? Não, também. Amém? Amém. Amém. Fabiano, quer comentar algo? Então, o que eu ia fazer um comentário é que esse negócio que você falou de falso profeta, né, que coloca datas para a volta de Deus, né? Às vezes parece que as pessoas têm preguiça de buscar Deus e fica procurando data. Verdade. Tipo, Deus vai vir amanhã, então hoje eu me arrependo e vou ser salvo. Porque o falso profeta, para mim, o trabalho dele é colocar a dúvida, né? Exato. Porque se fosse para acabar o mundo, era para ter acabado em 2000, que eu era pequeno e falava na televisão que novo milênio ia acabar. E nós está aqui em 2020, né? E a pessoa, ao invés de procurar a resposta na Bíblia, fica procurando falsos profetas ou coisas fáceis, né? Porque nada vem fácil. Se fosse fácil, todo mundo ia para o céu. É verdade, né? Verdade. Porque eu sei que tem acho que é uma passagem que fala que o inferno a porta é grande, né? E o reino do céu a porta é pequena. E as pessoas vão aonde? Onde está mais fácil, né? É isso que a dúvida e o egoísmo do povo faz. Eles querem facilidade, não quer dificuldade de buscar a verdade. Por isso que não tá uma bagunça assim. Essa é a minha opinião. Amém. Grande comentário, muito, muito bom, colocado pelo irmão Fernando, irmão Fabiano, né? Realmente, você vê que existem as pessoas que têm a sabedoria de Cristo, né? Tem um pouquinho, né? Consegue entender, pô, mas aquele fulano falou que Jesus ia voltar, tal, mas não voltou. Então, mas existem pessoas, eu não consegui ainda entender, né? Por que ainda uma pessoa falou algo, ela não aconteceu, ainda consegue seguir. Igual o irmão Fabiano falou, pessoas não querem estar com a espada, né? Não querem estar ali lendo a palavra do Senhor, que existe a resposta,
né? Para todas as perguntas, para que possa estar com a espada do Senhor. Opa, por que a espada? Porque se aquela pessoa falar, ó, mas Jesus vai vir tal dia. Se você está com a espada afiada, você já vai falar, refutar ele na hora. Olha, meu irmão, Jesus falou, nem naquele dia, nem os anjos sabem, né? Ninguém sabe o dia da volta. Então, precisa para isso ter consciência, ter um entendimento da palavra, ler a palavra do Senhor. Isso teria que ser rotina diária de todo cristão. Mas hoje tem ensinado que não há necessidade de ler a Bíblia. Hoje se ensina que não existe a necessidade de ler a palavra do Senhor. Como pode isso, né? Como pode não existir a necessidade se é a palavra, as palavras do Senhor Jesus estão na palavra dele, na Bíblia, né? Então, aí já começa a artimanha do falso profeta. Automaticamente, se você não ler a Bíblia, você não vai ter o conhecimento daquilo que Jesus falou, né, das profecias que estão contidas na palavra do Senhor. Então, realmente, muito bem colocado pelo Fabiano, é exatamente isso que tem acontecido, né, no nosso meio. Amém, meus amados? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora, então, encerrar aqui essa parte. Logo em seguida, nós vamos entregar o jejum ao Senhor e orando pelos pedidos depois de oração ainda, né? Entregando o jejum ao Senhor, orando pelas pessoas que estão enfermas, lembrando para que Deus faça um milagre, né, e a obra dele possa ser realizada. Amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Pai, por mais essa oportunidade e pela palavra, Senhor Pai, e a sabedoria que o Senhor tem nos dado. Oramos e agradecemos pela vida dos irmãos, Senhor Pai, que entenderam a Tua palavra, que estão prontos, Senhor Pai, que a cada dia possamos dizer, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso único Salvador, Pai. É o único, Pai, quem devemos adorar. Senhor Deus, ó Pai, que não possamos cair nas artimanhas dos falsos profetas, que existem muitos em nosso meio, Pai, tentando enganar o Teu povo, tentando nos enganar, Pai. Todo momento existem pessoas, ó Pai, com a má índole, dizendo que Jesus vai voltar, que o Senhor vai voltar ali, que o Senhor vai voltar aqui. Mas estamos plenos, confiantes na Tua palavra e alicerçados na Tua palavra, que é a espada. Que o escudo da fé, Senhor Pai, nunca possa sair dos nossos... que nós íamos adulterar nem prostituir da Tua e a cada dia mais possamos estar, Pai, focados em Ti. Não possamos olhar nem pela direita, nem para a esquerda, mas possamos olhar para Ti, que é o nosso alvo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado pela vida dos Teus servos nessa hora. Prepara uma bênção, Senhor Deus, ó Pai, para cada um que está aqui, Senhor Pai, que separou um tempo, que separou um momento para estar aqui, Pai, estudando a Tua palavra, que é tão importante nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos nessa hora, Pai, te agradecemos por esse culto, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Pai, e graças a Deus.